Olá, o meu nome é Caio Blanco, mais conhecido também como Caio Blanco. E eu vim conversar com todos vocês sobre o tema mais importante, que é: por que as pessoas insistem em usar máscaras no pescoço? Uma análise sociopolítica. Não, brincadeira. Por mais que esse seja um tema que realmente me tire o sono, o nosso papo aqui hoje é outro. Hoje nós vamos falar sobre direitos. Da onde vêm, para onde vão, para que servem e como podemos garantir que eles não vão se esvair. A primeira coisa que a gente precisa diferenciar aqui é o direito com D maiúsculo e o direito com D minúsculo. A palavra direito vem do latim directus, indicando retidão, aquele que segue regras pré-determinadas ou um dado preceito. O direito, em letra maiúscula, portanto, ele é a ciência que estuda esse sistema e esse conjunto de normas jurídicas de um país. Porém, existem os direitos de letra minúscula, muito comuns nos nossos discursos e nas nossas conversas, do tipo: ah, esse aí é um direito meu, ou então, eu vou buscar meus direitos, viu, rapaz? Esse tipo de direito, ele está muito conectado com a noção de cidadania. E para eliminar qualquer dúvida aqui, eu já adianto que todos vocês, sim, todos vocês, sem exceção, são cidadãos. Não importa se vocês têm ou não um diploma de engenharia civil. Risos kkk. Cidadania é um conceito que se refere à condição de pertencimento de uma pessoa a uma comunidade de um país. A consequência desse pertencimento são os direitos e os deveres civis, políticos e sociais que são assegurados ao cidadão pela Constituição Federal. A Constituição Federal vigente hoje no Brasil, ela foi promulgada em 1988. Promulgada quer dizer que ela foi discutida e votada pelos representantes do povo e não foi simplesmente outorgada ou imposta por alguém. A Constituição, ela é a lei fundamental e suprema de um país, servindo de parâmetro de validade para todas as outras demais espécies normativas. Ela está no topo do ordenamento jurídico. E essa Constituição, veja só a ironia, ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã, por ela ter sido concebida num processo de redemocratização que começou no fim da ditadura militar aqui no Brasil. A gente estava tão escaldado de tanta supressão dos nossos direitos durante esse período que foi horrorosamente castrador, que a Constituição de 1988 ela se tornou a mais abrangente e a mais extensa Constituição brasileira no que se trata de direitos e garantias fundamentais. A gente pode dizer, nesse sentido, então, que a Constituição ela organizou de forma triunfante, pelo menos no papel, esses direitos, que possuem, digamos assim, algumas categorias diferentes. Os direitos civis são aqueles relacionados às garantias das liberdades individuais, a liberdade de expressão, a igualdade perante a lei, a segurança, entre outras coisas. No Brasil, eles estão definidos no famosíssimo artigo 5º da Constituição. Já os direitos políticos são aqueles relacionados ao sistema político e à democracia, como o direito de votar em representantes, o direito de ser votado, o direito de ter sigilo ao voto respeitado e poder criar partidos políticos se quiser. E os direitos sociais são aqueles relacionados à educação, à saúde, à moradia, à previdência social, assistência aos desamparados, proteção à infância e aos idosos, entre muitos outros. Historicamente, esses direitos eles não surgiram ao mesmo tempo, é claro. Primeiro, no século XVIII, os direitos civis consolidaram-se com os ideais do iluminismo. Depois, os direitos políticos eles foram expandidos e garantidos a toda a população adulta nas chamadas democracias liberais. Já os direitos sociais são relativamente uma novidade, tendo se estabelecido após a Segunda Guerra Mundial nas democracias sociais do que a gente chama de Europa Ocidental. O que essa história nos mostra é que os direitos eles têm uma relação entre si, eles se alicerçam uns nos outros. Primeiro, se conseguem os direitos civis, que abrem caminho para a conquista dos direitos políticos, que por sua vez possibilitam os direitos
sociais. A gente tem ainda diversos outros direitos que continuam ainda em discussão, como por exemplo, direitos culturais ou os direitos ambientais. Questões que há algum tempo atrás elas nem eram consideradas pauta de discussão. Quer dizer, vocês conseguem imaginar, sei lá, no meio da Revolução Industrial da Inglaterra, alguém levantando a mão e falando sobre o direito ambiental e os riscos da emissão de gás carbônico da atmosfera? Sai pra lá, né, comunista? Eu quis fazer esse breve resumo dos tipos de direito para vocês, para que a gente perceba que a conquista e o exercício de direitos dão-se através de um processo ativo, extremamente influenciado pelo contexto em que a gente vive. Um processo de reflexão, maturação, debate e, enfim, um processo de luta. Em outras palavras, o direito ele não é cedido ao povo naturalmente. Os detentores do poder e do capital eles não vão, de bom grado, estender um direito ao povo, a não ser que isso se traduza em alguma vantagem política ou econômica a eles. Ou, caso, é claro, eles estejam ameaçados de perder alguma coisa. Acho que talvez isso fique um pouco mais fácil de ser compreendido a partir da análise da escravidão. A abolição da escravatura veio apenas em 1808, através de um processo lento e gradual, e mais importante, não concedido de bom grado pela princesa Isabel, que um dia você acha o quê? Que ela acordou de bom humor, a bonita, e decidiu libertar os escravos? Acorda, né, bem? A abolição se deu através de pressões internacionais, principalmente da Inglaterra, aí por questões econômicas e não de luta social, mas também pelo movimento abolicionista, um movimento político e social da segunda metade do século XIX, que reuniu políticos, literatos, religiosos, escravos e a população em geral interessada em acabar com o comércio e com o trabalho escravo no Brasil. Mas principalmente, o que foi crucial para a conquista do direito de liberdade dos escravos foi a própria resistência escrava. Fosse através de fugas, do aborto, do suicídio, mas também através da luta, da resistência e da revolta. Na Bahia, no início do século XIX, cerca de 30 rebeliões de escravos aconteceram ou foram tramadas. A mais famosa delas, a Revolta dos Malês, em 1835, que resultou em um gigantesco conflito armado com a polícia. Além disso, a constituição dos quilombos nas proximidades das cidades contribuía também para minar o sistema escravagista brasileiro. Todo esse processo, um processo de luta e de resistência, contribuiu para garantir o direito de liberdade dos escravos. E foi sim através de luta, através de revolta. Vocês conseguem imaginar alguma mudança acontecendo com o escravo, conversando com o senhor de engenho? Olá, senhor de engenho. Vós-me poderia, por obséquio, me libertar? Ah, agradeço muito vossa gentileza. Não dá, né? Eu usei esse exemplo específico porque eu acredito que hoje a questão racial no Brasil, descendência da escravidão, é um dos principais problemas que a gente precisa encarar de frente. Mas a luta por direitos, ela começou muito antes e se estende até hoje, em diversas esferas. A Revolução Francesa, que depôs o absolutismo, guilhotinou reis e rainhas, determinou a queda da Bastilha e instituiu o início dos conceitos democráticos. A luta, inclusive, dos direitos das minorias, como a luta sufragista das mulheres pelo direito ao voto, a luta da população LGBTQIA+, para ter reconhecido a sua existência, sua dignidade e sua igualdade. A luta dos sem terra e dos sem teto, que clamam pelo direito à moradia. Depois de alguma evolução de debates, a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943, que foi o resultado da luta dos trabalhadores e das suas reivindicações contundentes, além de uma consequência da importantíssima ação dos sindicatos dos trabalhadores e dos movimentos operários. O 13º, as férias remuneradas, as horas extras, todos esses direitos trabalhistas são frutos não de um processo natural da nossa política e da nossa democracia, mas são consequência direta
da organização de determinada classe em busca de melhores condições de vida frente aos poderosos exploradores. É resultado de luta árdua, de organização coletiva dos trabalhadores como nós, cujos objetivos eles só podem ser alcançados quando nós nos entendemos como classe e vamos à luta juntos. Então, se vocês puderem sair com um ensinamento desse nosso bate-papo hoje, eu gostaria que vocês saíssem com o seguinte ensinamento: direito nenhum é dado, todo direito é conquistado. É preciso existir uma profunda luta social para a conquista dos nossos direitos. E sim, esse é um processo difícil e é um processo doloroso e que exige muito de nós. Porém, é justamente essa dor, esse suor, que cria uma ligação profunda entre o direito e o povo que suou e que batalhou incessantemente para conquistá-lo. E para além disso, eu preciso que você compreenda que essa luta, ela nunca termina. Pelo contrário, ela exige que estejamos cada vez mais fortes e cada vez mais atentos. Nós vivemos hoje um projeto político e econômico que visa a destruição de diversos direitos que foram conquistados ao longo dos anos através de muita luta. A reforma previdenciária, que vem para acabar com a estabilidade financeira dos que mais precisam na hora em que estarão mais vulneráveis. A reforma trabalhista, que mutilou a CLT e torna o trabalhador, o empregado, ainda mais hipossuficiente em relação ao patrão. A extinção de ministérios importantes, como o Ministério da Cultura, que joga para debaixo do tapete nossa riqueza cultural. A política neoliberal, que visa a privatização desenfreada de importantes instituições públicas e que desempenha um papel social importantíssimo hoje no Brasil. O Enem, que vai ser apenas postergado esse ano, prejudicando milhares de estudantes brasileiros no meio de uma pandemia. A necropolítica de um governo que simplesmente desistiu de tentar controlar uma crise sanitária e hoje lança os mais pobres em direção à morte. Veja a gravidade dos nossos tempos. Nós passamos por um governo que abertamente fala a favor da morte, que nos nega tudo, inclusive o direito à vida. E esse desmantelamento, ele só é possível porque eles querem nos fazer acreditar que nós não possuímos poder, que nós não temos, enquanto classe trabalhadora, a capacidade de fazer a diferença. Isso é uma mentira. Todos nós, em nosso microcosmos, somos capazes de mudar o mundo. Grande parte dos poderes daqueles que ameaçam os nossos direitos todos os dias advém da tentativa de nos diminuir, de nos fazer acreditar que somos apenas engrenagens pequenas em uma máquina gigantesca, sem nenhuma importância. Porém, adivinhe só, retire uma engrenagem de uma máquina, talvez ela ainda possa funcionar com alguma dificuldade, mas retire todas as engrenagens e essa máquina desmantela. Todo o poder emana do povo. Mas uma única engrenagem não faz uma revolução. É por isso que, se queremos garantir os direitos conquistados e lutar por mais direitos, a gente deve fazer tudo isso juntos. Hoje eu gostaria de terminar a minha fala dando poder a vocês, reafirmando que nenhuma luta é perdida enquanto nós estamos do lado das pessoas que pensam e resistem pelas mesmas causas que nós. A minha esperança é que todos nós tenhamos consciência do nosso lugar na luta por nossos direitos. Que saibamos que a trilha é difícil, mas que ela precisa ser enfrentada. E que, enquanto cidadãos, além dos direitos que carregamos, temos os deveres de educar e proteger os nossos semelhantes e guardar com unhas e dentes o patrimônio público e social do Brasil. Protejam os seus, lutem por seus direitos, façam valer a nossa Constituição. Apenas assim nós construiremos juntos o país que nós merecemos. Muitíssimo obrigado pelo tempo que vocês dispensaram a minha fala. E para quem quiser me seguir nas redes sociais e dar aquela moral para nossa luta de cada dia para mudar o mundo,
seguem aqui todas as minhas informações. Um forte abraço e até breve.